Rua 25 de Março, que se encontra no centro de São Paulo, atualmente atende por uma grande circulação de pessoas, pouca passagem de carro e muitas barracas e camelôs nas calçadas, que, aliás, são uma grande fonte de lixo e poluição local. Seus principais frequentadores são vendedores de rua, mascotes e clientes, etc. Essa população é composta por diferentes etnias, pois desde o finalzinho do século XIX começaram a vir para São Paulo muitos descendentes de árabes, sírios e libaneses, que imigraram para tentar a vida na América. Acontece que naquela época o Oriente Médio estava sob domínio otomano, o Império Religioso Muçulmano no qual muitas regiões foram conquistadas, e os sírios e libaneses sofreram perseguições religiosas. Esse período se deu por volta de 1908 a 1920. Nessa época, entre 1908 e 1920, a 25 de março se localizava entre o rio Paraíba e Tamanduateí, um ponto alto para se defender de inimigos e que se encontrava do lado do Colégio de Jesuítas, na Baixada. O rio Tamanduateí era caracterizado por ser uma importante passagem de transporte fluvial. Nele, desembarcavam barcos com mercadorias, principalmente alimentos, além das matérias-primas para a produção têxtil, principal atividade econômica da centralidade até o momento. No início do século XX, muitos sírios libaneses vieram. Dom Pedro II foi para o Líbano, convidou o pessoal para vir aqui. Contou um monte de imigrantes, já descendente de quê? De francês. Então, o pessoal veio da Itália, da Síria, da Alemanha e tal. Então aí eles vieram se concentrar nessa rua e fizeram uma rua do comércio. Então, são essas famílias que vieram de lá, né? Aqui era tinha a ladeira Porto Geral, que era um porto. Era por isso que chama Porto Geral? É, tem uma homenagem à primeira Constituição, eles deram o nome da rua, 25 de março. Inclusive tem uma rua da Constituição, a primeira à direita, em homenagem à primeira Constituição. É isso. E que mais? Tem um monte de famílias que vieram. De qual origem? Meu pai era da Síria, rua 25 de março. Recebeu esse nome em 1865, em homenagem à primeira Constituição. Ao passar dos anos, porém, esse rio em que os navios desembarcavam foi canalizado, pois era um dos rios que impedia o crescimento da cidade. Houve também a criação do Parque Dom Pedro, que gerou a junção do bairro Brás e do Ipiranga com a centralidade, até então separados por uma colina. Muitos outros imigrantes de diversos países e cidades foram atraídos para a região, como chineses, bolivianos e muitos outros. Hoje em dia, essa centralidade é caracterizada principalmente por seu rico comércio. Acontece muito de, em uma mesma loja, trabalhar e viver uma mesma família. Os bazares que encontramos lá são em sua maioria arrumados de acordo com costumes árabes, como os amarinhos, caixas que circulam muito e possuem divisões para os produtos. Por conta de grande variedade de produtos como eletrodomésticos, tecnologia, roupas, acessórios, etc. Diversas classes sociais fazem compras lá, apesar que a baixa ser predominante por conta do baixo preço. Para chegar na rua principal, o meio de acesso são os trens e metrôs. Com esse enorme fluxo de pessoas e comércio, há um forte tráfico de produtos falsificados e ilegais, o que faz com que o governo tenha que intervir muitas vezes nas atividades para acessá-las. Isso tornou muito frequente a presença de policiais, e com sua passagem, é muito regular a cena de vendedores de produtos ilegais fechando suas lonas rapidamente e tornando-as sacos comuns de lixo pendurados nas costas. Já foram apreendidos muitos itens piratas, apesar de vendedores afirmarem que o acontecimento vem diminuindo. Mas assim, conhecer 25 de março, eu quero dizer que há 25 anos, 30 anos atrás, 25 de março parecia um deserto, porque não tinha essas colhares, essas coisas, era uma área atacada.
Eu sei que hoje os domingos e sábados ninguém consegue mais andar, porque virou um shopping aberto, assim, sabe? Uma coisa que fora de série. Eu passava aqui na 25 de março, até comigo que não tinha quase ninguém naquela época, quando era 4, 5 horas da tarde. Saber, assim, os conflitos que tem aqui, tem problema de roubo, tem problema de... Nossa, roubo tem constante. Aqui teve uma época que teve até quadrilha aqui de roubos, sabe? Eu vi muito coreano que eles roubavam, tá? E ainda hoje tem, ontem mesmo prenderam 7 pessoas aqui que são batedores de carteiras. Tanto o Fernando aqui, na portaria, a segurança leva, na maioria, todos os dias tem vítimas, inclusive até menor de idade, enche sacola e tal. A segurança é muito forte, câmera por tudo quanto é lugar, mas não adianta. Toda hora vai pessoa para a delegacia aqui, o delegado já até sabe quando vai do Fernando. Então o Fernando, eu acho, pelo movimento, a loja do Povão, uma loja muito cheia. No sábado aqui a senhora não consegue entrar aqui. Tá lá fora, tá dentro não sai, porque é gente demais. Principalmente das 9 até as 3, 4 horas da tarde, você não consegue comprar. É difícil. Os domingos também tá sendo muito cheio. Por quê? Porque o Fernando ele abre tipo 10 para 7 e fecha 7 e pouco, depende do movimento. Então é uma loja que trabalha 12, 13 horas direto. Pode ser que não pague bem, mas eu não reclamo do salário, entendeu? Porque também eu faço 12 horas, essas coisas todas. Então é muito longo. O livro é difícil, sabe? Muito longo. Em suma, desde o começo a 25 de março era de fácil acesso, tendo assim um grande fluxo de pessoas e mercadorias. Há poucas moradias e grande presença de lojas e bares. Sendo uma centralidade, muitas características mudaram ao longo de sua história e processo de ocupação. A Rua 25 de Março foi nomeada por esta data porque, nesse dia, foi declarada a primeira Constituição de um país independente, o Brasil. Eu estava escondido. Eu tô ouvindo o barulhinho abrindo assim.